Tá funcionia? Camarada, chegou no lugar, estava um soldado, isso há muitos anos que nós estava limpando o fuzil. Aí o outro disse assim: você está limpando o fuzil? Ele disse: estou limpando o fuzil. Por quê? Porque se não limpar, né, companheiro, o fuzil não funcionia. Aí eu não é funcionia não, é funcioneia. Aí veio o chefe lá, né? Como é? Tá a discussão, tá ferrada lá. Todos os dois estão certos, um está no singular, outro está no plural. E aqui o meu negócio é esse, é que eu não sei se o funcioneia que está no singular ou no plural. Vamos continuar aquilo que nós não começamos. Em primeiro lugar, a saudação aos irmãos daqui e os que estão ligados conosco por videoconferência. Há muitos lugares que já estão identificados, os irmãos já sabem. Hoje temos uma população grande em vários locais do Brasil e creio também do exterior, né? Também temos do exterior. Aqui está uma relação em Boston, em duas cidades, né? Tem dois locais em Boston, em Newark, na Califórnia. Também temos em Portugal, o pastor Sérgio Matos. E nós temos aqui em Brasília, Maceió, São Paulo, Cachoeira do Macacu. Lá estivemos também com Pedro do Rio, se não me engano, lá no Principiante. E Pedro do Rio também, aqui? Também, Pedro do Rio. Recife, Belo Horizonte, Londrina, Cariacica e aqui Domingos Martins, são os nossos principiantes. Meus irmãos, nós somos aqui, estamos no 7º período. Hein? Singapura. Está saindo, aqui está vindo? Não está no nosso painel? Muito bem. Meus irmãos, nós gostaríamos de ler um texto da Palavra de Deus. Eu gostaria que fosse projetado aqui aquele texto que eu pedi. Isso. Nós vamos ler primeiro, 2 Pedro 2, 1 e 2. Vamos ler 2 Pedro. 2 Pedro 2, 1 e 2. Comigo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas ações, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Ainda o texto de 15 a 20, podemos ler só para melhorar o entendimento. 15, ainda o mesmo capítulo. Olha lá, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido do tal, faz-se também servo. Ainda o verso 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-nos o último estado
pior do que o primeiro. Muito bem. Meus irmãos, nós chegamos a um momento que é preciso diagnosticar. Nós somos pastores, somos obreiros, aqui, diáconos, nós temos que diagnosticar o mundo de hoje. Nós podíamos diagnosticar de várias formas. A situação do mundo, como está, tem muitos componentes, muitas variantes, e em todas elas nós vemos uma operação para destruir aquilo que não pode ser destruído, que é o projeto de Deus para essa última hora. Nós temos falado em obra. Falamos em todo canto, obra. O inimigo tem usado essa palavra para nos acusar, de certa forma, dizer, inimigos, são os moleques, né? Os molecotes aí, para dizer que nós pregamos obra como somos a única obra, né? Não, o que nós falamos é que a obra do Espírito, ela sempre existiu. Ela existiu desde o primeiro dia até os nossos dias, mas há uma ênfase em cada época. Então, a ênfase para essa época da obra do Espírito é qual? É a doutrina dela. A doutrina que estamos vivendo, que estamos aprendendo, que estamos começando a pôr em prática, é a doutrina para o momento que nós estamos vivendo. Então, essa doutrina, isso que está chegando para nós, para vivermos, para pregarmos, é o quê? É uma resposta do Senhor àquilo que nós estamos vendo em nossa volta. O que é que nós temos hoje no diagnóstico? Fizemos um diagnóstico daquilo que está em nossa volta. Nós temos duas coisas, dois fenômenos que precisam ser identificados, muito bem identificados. O primeiro é a heresia e o segundo é apostasia. Aí você diz assim, heresia? O que é heresia? Heresia está ligada à doutrina. A doutrina. Onde está a heresia hoje com relação à doutrina? Ela está clara, muito clara, quando você desvia o sentido da mensagem, do projeto de salvação em Jesus espiritual e dá ênfase àquilo que o anticristo prega. Então, isso é uma heresia. Você mudou o sentido, você mudou a direção, você mudou o alvo. Qual é o alvo do projeto de Deus? É a vida eterna. Então você mudou o alvo para essa vida. Aquilo que se prega para a vida eterna, vamos prestar bem atenção, aquilo que nós pregamos para a vida eterna, o adversário prega da mesma forma para essa vida. O cristianismo, o mesmo Cristo que nós falamos, ele fala do mesmo jeito para essa vida. Então ele muda o sentido espiritual e ele transforma em material, pregando a mesma coisa. Quando Jesus prega pão da vida, ele prega pão da padaria. Aí você tem necessidade de qual mais? Sob o aspecto material, é o pão material. Sob o aspecto espiritual, é o pão da vida. Então ele enfatiza o material em detrimento do espiritual. Ele troca, ele inverte. Nesse caso, você tem aquilo que se chama heresia. Então o texto, a palavra fala a heresia, que é uma coisa dissimulada. Ela vem com a verdade. A verdade, ela vem aqui, a heresia, ela vem no mesmo nível, ela sobe da mesma forma com a verdade. Só que ela tem a capa da verdade. Ela às vezes tem a capa da verdade, mas ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Tudo que nós estamos vendo como doutrinas, como
esse ensino que está aí, e eu daqui a um pouco vou chegar no lado prático, eu não vou me demorar, é claro que eu não vou ficar aqui cansando, né, os pastores e obreiros que devem estar bastante acostumados e conhecem bem a doutrina da obra e sabem discernir entre a doutrina da obra do Espírito daquilo que é a heresia. A outra coisa é a apostasia. É você abandonar a fé verdadeira. Quando eu digo que Jesus, que o pecado é uma coisa relativa, então o pecado não é para você, o pecado é só para mim. Só quem pode avaliar o meu pecado sou eu. Então eu entrei com uma apostasia, porque a salvação é global. A salvação é no corpo. A salvação é do corpo. A salvação é na igreja. Então o mesmo pecado que aponta para mim é o mesmo pecado que aponta para qualquer outro. Não sou eu, não é a minha mente, a minha compreensão que vai definir o meu pecado. A minha situação de pecado, quem define a minha situação de pecado é o Espírito Santo. Através da palavra, do Espírito, é o Espírito Santo, ele está sempre com essa preocupação. Nós lutamos, todo mundo luta contra o pecado. E isso é natural, cada um tem uma forma, tem uma maneira de conceber, ou até de se deixar levar. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele mede a mesma medida. Então, não é o relativismo, quer dizer, que as coisas que são relativas, não existe isso, relativismo. Quando você entra com relativismo, então você entrou para a apostasia. Você negou a fé verdadeira. A fé, então, mas todas elas, tanto a apostasia como a heresia, elas fazem parte hoje da religião. A apostasia, hoje, a religião, ou ela tem a apostasia, ou ela tem a heresia. Ou ela tem as duas. Mas o pior de tudo não está nisso. O pior de tudo é que esses dois elementos, eles saem da igreja fiel. Aí é que é. Eles saem daquilo que se chama evangelho. Não sai lá da idolatria, nem da feitiçaria. Ele sai de dentro do corpo, ele é excluído do corpo. Entendeu? Então, quando existe a soma disso, e o grau maior está exatamente daqueles que participaram, foram participantes dos dons. Então, eu apostatei. Então, o clamor pelo sangue de Jesus não tem valor mais para mim. Eu não dou valor ao sangue de Jesus. Eu apostatei da fé. Porque eu acho que eu simplesmente entrando numa igreja e saindo, e sendo batizado e tendo um cargo lá, está tudo resolvido. Então, isso se chama apostasia. A heresia é a justificativa da minha queda, colocando uma doutrina mentirosa. Eu escondo o meu pecado dentro da doutrina. Então, quando eu prego a doutrina, eu estou escondendo o pecado. Deu mais ou menos para entender? Eu posso partir para o lado mais prático. Os irmãos que estão longe, podem se manifestar, pode procurar o que está à frente aí, e se dirigir a ele para tirar qualquer dúvida. Porque nós temos muito interesse que os irmãos estão longe, entendam e percebam isso que nós estamos vendo. Muito bem, se nós falarmos em heresia, apostasia, e nós não mostrarmos isso no sentido prático, vai ter pouco valor. Mas onde é que está o problema? Hoje, o problema, vocês assim, está onde? Está na tradição? Não. A tradição não crê em dons espirituais. Não crê em batismo com o Espírito Santo. Que apostasia é essa que ela teve? Apostasia. Heresia? Ela não crê em nada. Ela não crê na palavra. Ela não crê no poder da palavra. Ela não crê. Ela crê nos pontos de vista. Então ela tem pontos de vista em outra coisa. Não é uma palavra revelada, ela não crê. Bom, os movimentos. O
que está acontecendo com os movimentos? Há uma palavra da parte do Senhor, alguém prega, alguém diz a palavra, e você está aqui, o cama está lá no rádio, está lá embaixo, necessitado de uma mesa, bota um copo d'água, ele bota o copo d'água. Se disser assim, vira o copo d'água, ele vira. Se diz, entra debaixo do chuveiro e faz qualquer negócio, porque ele quer receber uma bênção. E o Senhor não se nega a dar a bênção. Mas, o que é que acontece depois? Que ele entra naquilo, ele começa a fazer estudo bíblico. A experiência, ele passa a ter de um jeito. Então, ele começa a valorizar aquilo que é material. Então, eu fiquei rico. Você pode ficar rico, Deus pode te dar uma bênção. Nós temos casos de irmãos que tinham dificuldades materiais, o Senhor consertou isso, deu tudo. Alguns que perderam, recuperaram. Isso não é um problema. Pedir a Deus uma bênção é meio que saúde. Nós temos casos de curas, de maravilhas. Nós vamos ver hoje de tarde aqui os testemunhos dos irmãos, um grupo de Belo Horizonte que está aqui. Os irmãos vão ver o que Deus está fazendo e o que Ele pode fazer. Deus pode fazer tudo. Então veja aqui, mas nós não podemos enfatizar isso, o lado material, como a troca do espiritual. O lado material, os leprosos foram curados. Quantos foram curados? Quantos foram salvos? Então a cura, ela pode vir para todo mundo. Então se um grupo de pessoas, Deus está operando. Por quê? Porque Ele está conscientizando. Então essa é a hora que o Espírito Santo está conscientizando. Quando as pragas vieram para o Egito, pegou o Egito. Não pegou Israel. Mas Israel estava dentro do Egito. Por quê? Porque Israel estava debaixo do sangue. O faraó não deixou Israel sair. Mas quando o sangue foi colocado na porta e o cordeiro saiu, o cordeiro estava morto em casa. Mas vamos um dado aqui interessante. Israel, quando saía para fora, o que ele lembrava? Ele saía da porta, ele tinha no seu coração, ele estava compungido. Por quê? Que ele tinha matado o cordeirinho. Aquele sangue ali da porta tinha um valor. O valor era profético para nós, mas para eles era aquele valor de sentimento, de dor, de paixão. Por quê? Porque a ovelhinha que eles mataram naquele dia, era o cordeiro da Páscoa. Era tenro, era inocente ainda. Era o nenê de casa, era o filhinho de casa. Para onde eles iam, o cordeirinho ia atrás. A criança ia, dormia com a criança, dava banho na criança. Então, matar aquilo era uma dor tremenda. Era a dor do sacrifício de Jesus, da ovelha que foi para o Calvário, que o Pai permitiu, a dor do Pai. A ovelhinha querida dele era aquela ovelhinha que eles tinham matado. Então, quando eles iam para fora, passavam debaixo do sangue. Ele lembrava, cordeirinho. Quando ele chegava em casa, estava lá os restinhos dele, né? Cordeirinho, tudo, a parte dele, assado, seja lá o que fosse, mas era ele, era a lembrança dele, não é? Quem tem um animalzinho, sabe disso, sabe quanto custa? Lá em casa nós temos uma pequenininha, né? Se quiser uma briga comigo, é bater na bichinha. Machucou, pode o prédio cair, mas titinha, ninguém pode mexer nela, né? Então veja só, você tem aquilo, essa semana eu levei 2, 3 vezes o médico, coisa que eu nunca vi na minha vida. Mas titinha, ali. Então, e se matasse titinha, pronto. Talvez eu não viesse nem dar aula. Mas vejam só, era aquilo que acontecia, era o cordeirinho ali. Então, quando eles saíam da porta, era o sangue do animalzinho, né? Devia ter um nome. Depois, quando eles voltavam, a brincadeira, né? O convívio, tudo ficou para trás, né? Agora, mas ao mesmo tempo, não, nós temos que sair, nós temos que ir embora, né? Nós vamos levar. É a lembrança dele que vai conosco. Não vamos deixar dele nada. Não vai deixar dele nada. Nada, nem os ossos. E o que ficar, o mundo não vai aproveitar dele. Vamos tocar fogo. Era essa a ideia. Meus irmãos, a igreja, ela vive seus momentos. Em cada época, ela tem uma ênfase,
ela tem uma doutrina, ela tem uma ação. Nós fomos chamados, separados para isso. Enquanto que o mundo diz assim, quem salva é Pedro. Aí o outro, não, quem salva é João. Não, quem salva é Maria, quem salva não sei o quê. Não é sábado que salva. Nós temos uma obrigação. Fomos levantados para dizer, quem salva é o poder do sangue de Jesus, que o mundo esqueceu. E que nós não esquecemos do seu sacrifício, jamais vamos nos esquecer. Cada vez que nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós lembramos do sacrifício do Cordeiro, do amado de Deus, né? Daquele homem simples que foi, né? Que ficou calado, até amedrontado, quando Pilatos mandou que ele falasse alguma coisa, ele não falou nada. Como que diz assim, se eu falar aqui, ele vai me matar logo. Né? E procurou se esquivar de todas as formas, porque ele era ferido de Deus, né? Era o amado de Deus, mas Deus o desprezou e ele foi à morte de cruz. E todas as vezes nós nos ajoelhamos e clamamos, nós clamamos com temor, porque nós entramos no Santo dos Santos, pelo sangue precioso de Jesus. As doutrinas da obra, elas convergem para o momento. Por quê? Porque aquilo que se tornou na religião histórico, argumento, teologia, razão, movimento, aquilo para nós não tem valor. Isso não tem valor. Para nós entramos para o outro lado, nós entramos para o lado da revelação. É para conhecer o momento que estamos vivendo, o que é que estamos passando. E eu vou trazer aqui para os irmãos, o que o mundo está fazendo. Está aqui, ó. A pergunta não é do jornal para mim, não. A pergunta é para os irmãos aqui, todo mundo, cada um vai fazer a sua resposta. Você sabe o que o seu filho pode encontrar no Orkut? Você sabe? Você sabe? Você tem filhos? Sabe o que ele pode encontrar? Não sabe. Quem sabe, levante a mão. Quem sabe aqui pode levantar a mão. Pode levantar. O que o seu filho... Sabe, então, o promotor está ali, levantou logo a mão. Foi o único. O outro ali também está sabendo. Aqui. Isso é a revista aqui do mundo, aqui, ó. Está aqui, a mesma revista. Não é revista evangélica, não. Cuidado. Muitos pais acham que seus filhos, trancados no quarto com seus computadores, estão protegidos. Você está pensando que é isso? Meu filhinho é muito sabido. Ele está com 6 aninhos, 7 aninhos, já mexe no computador. Está ótimo. A filhinha, ela vai para papá, faz o que você não sabe, velhão, não sabe mesmo. Eles sabem de tudo. Eles entram assim, mexe para lá. Não, papai, não é assim não. É assim, eles mexem com tudo que é eletrônico, eles sabem de tudo. Entendeu? Está aqui. Sou um aficionado pelas inovações tecnológicas. Você pergunta, e tecnologia é pecado? O pastor lá no Manaim disse que é pecado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso aqui. Tecnologia é tecnologia. Você tem todo tipo hoje eletrônico, a tecnologia. Nós estamos usando tecnologia. Nós estamos falando lá para irmãos que estão em diversos lugares, no Brasil e no exterior. Estamos usando o quê? Tecnologia. É pecado? Televisão é pecado. Televisão é pecado. Então você compra um aparelho de televisão, você não pode amanhã gravar uma aula, você não pode passar dados estatísticos, você não pode ir para uma empresa e mostrar o seu potencial, aquilo que você é, como em qualquer meio de comunicação. Você tem o direito de internet, isso é uma dádiva. Para nós hoje é uma grande bênção. Então veja aqui, eu estou separando uma coisa de outra. Está aqui, ó. Outra revista aqui, que eu não sei de onde veio esse troço, depois a gente vai até ver. Me passaram para mim, está aqui. Comportamento. No Funk com Jesus. Camarada com a touca, aquela touca ninja desses presidiários. Né? Cuidado, meu irmão, para não ir para o paredão do inimigo.
Cuidado para não ser eliminado da casa de Deus por causa do pecado. Está aqui embaixo, assim, bailes gospel em que se tocam todos os ritmos, viram mania entre evangélicos do Rio e São Paulo. Tá. E evangélicos de São Paulo, lá não tem problema, né? Tudo está lá em São Paulo, não tem problema nenhum. Agora, gente nossa, metida nisso, eu vi. Eu sou da igreja Maranata, minha esposa é Maranata, eu tenho um filhinho, eu gosto da pesada. Doido. Deve estar aqui. Ele só gosta de música da pesada. Maluco. Ele não sabe de onde, ele não entendeu ainda de onde sai essa pesada. Sai da onde? Sai da cocaína, sai do sexo, sai de tudo isso. É a fonte do dragão. Quando Neemias foi restaurar os muros, quais foram os 2 lugares que ele procurou consertar logo, que ele viu logo? Qual foi? Quem sabe aqui? Pode só levantar a mão, não precisa falar não. Está precisando ler a Bíblia, hein? A porta do monturo é onde está o lixo da vida. Quando você quer consertar, você tem que ver o lixo, onde é que está. Quer limpar? Vai ver o lixo, está aqui. É lixo. E a fonte do dragão, aquilo que o inimigo está jogando todo dia na porta da sua casa, dentro da sua casa, no quarto da sua casa, dentro do quintal da sua casa, no telefone de sua filha, de seu filho, entendeu? Que nunca erram. Eu peço desculpa aqui aos pais, porque eu estou ofendendo a muitos pais aqui, entendeu? Adriano Gospel Funk, olha a cara. Olha o tipo. Que desclassificação por evangelho, hein? O gospel. Jesus é a salvação e gosta de funk também. É o quê? Esse caído aqui. O estatuto do baile evangélico. Os pastores já têm isso, mas em casa vocês devem ter. Vão procurar com seus filhos, vocês devem ter. Alguns devem ter o estatuto. Vocês não sabem o que é Orkut, não sabem o que é nem estatuto. Aqui, ó. Tá aqui, paquerar, dançar os pacos com o trenzinho, fazer tatuagem, tingir o cabelo, moças com roupa justa no corpo, rapazes com brinco, cabelo comprido. Isso aí é o baile funk de Jesus. O estatuto. O todo-poderoso macarrão. Agora estão crendo no macarrão. Negócio de comida lá da Itália. Os coitados dos italianos não tem nada a ver com isso. Será que eu mostrei para os irmãos que estão de longe? O homem de hoje, ele está caracterizado. Amante de si mesmo, avarento, preguiçoso, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, ingrato, profano, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor, traidores. Nós temos muitos. Os piores elementos que estão dentro de Orkut saíram do nosso meio. São os piores. São os piores. Por quê? Alguns tiveram uma experiência, outros não tiveram nenhuma. Mas alguns tiveram, mas caíram. E eles então querem justificar a queda falando mal dos que estão servindo ao Senhor de coração. Mas a mim, eles vão envolver, porque eu não vou ler essas porcarias, não vou ficar perdendo tempo. Mas ele pega o seu filho, sua filha. Então eles começam a dar conselho. Para os irmãos terem uma ideia, um deles fez um trabalho, ele está lá para o lado de Brasília. Ele bota a esposa, expõe ela sem roupa, aqueles negócios todos, né? Então descreve, eu sou, ele não fala o nome da igreja, não fala nada disso, mas eu conheço a bisca, então, cínico, tipo mais cínico que você pode imaginar,
queria casar com a namorada já grávida. De jeito nenhum, aqui você não vai de forma nenhuma. Sou filósofo e teólogo. Ele escreve nessa coisa aí, dessa comunidade, sobre os cavaleiros do Apocalipse, o cavalo amarelo, só esqueceu de botar do preto, que é a situação dele. Não de cor, porque isso não envolve nada, não mexo com isso, nem quero, porque eu também é a minha raça. Então ninguém fala mal da minha raça, porque é a melhor que tem no mundo, essa mistura bonita. O que estragou o brasileiro foi o português. Isso foi o que... Daí, Tony, você é o único culpado. Vem para cá. O certo era só índio misturado com negro, que era que dá certo. Entendeu? Mas vejam só. Camarada, ela botou a família, não sei o que, fotografia, e ele com aquela cara de boneca. Aí... disse que, papapá, lá na frente, ele começa a dar opinião sobre sexo. Troço mais porco, mais imoral que um indivíduo pode fazer. Por quê? Quando eu coloco lá em cima, lá na frente, a miséria que ele deve fazer em casa com a esposa, com a pobre da infeliz. Agora você pergunta, esse tipo de coisa é para o nosso povo? O jovem que você está lá cuidando dele? Eu vou perguntar aqui, quem é que admite uma coisa dessa? Você vai admitir que um indivíduo desse vai doutrinar o teólogo e filósofo da imoralidade, da porcaria, o outro pé de cana? Vinho, porque eu vim para lá, vim para cá, então ele saiu da obra porque não podia tomar vinho, agora é um pé de cana. E um lá em Brasília, não sei para onde foi para uma farra religiosa dessas, um líder religioso levou para lá, ele encheu a cara, foi terminar num hospital em coma etílico. Meus irmãos, inimigo da obra tem que ser. Agora você deixa sua filha ficar para saber o que com uma porcaria dessa coloca, um imundo desse coloca. Não tem negado isso, não tem nem condição. Eu não queria nem falar nisso aqui, porque isso aqui, porque fui defender, a obra precisa, então você vai defender, bom, muito bem, você vai descer no chiqueiro, né, e vai lavar uma porca lá, e dar um banho muito bom nela, quando ela, a primeira triscada para tirar a coisa, vai lá para cima de você, no mínimo você vai sair com cheiro de Laurent de Paris. Perfumado. No mínimo você vai sair do chiqueiro com o cheiro do chiqueiro. Ninguém vai lavar porco. Ninguém vai descer no chiqueiro para lavar porco. Esses camaradas desse tipo, doido. Eu vi uma fotografia, um camarada me mandou, fotografia, um camarada completamente doido. Eu tenho certeza, se ele passar do outro lado da rua, ele vem para o meu lado, que eu estou só com doido e bêbado. Um maluco. Uma mosca aqui, uma costeleta caibada, parecendo um ladrão de cavalo, aquele cabelo doido e aquele olhar de doido. E um grupo botou até meu nome, o nome da minha família. Nome da minha família. Eles não são nem, eles são fulano, tal, e o outro não bota o sobrenome dele, não, bota do meu. Tá ótimo, eu tenho um site nessa imoralidade, nessa imundície, meus parentes, eu estou aí para isso. Não tem um que valha nada que está ali. Não tem um. Entendeu? Não é porque são meus parentes, não. É porque eles não prestam mesmo. Estou definido. Eu estou definido. Estou definido. Entenderam? Ninguém vai amanhã botar nome meu, de parente meu, não, porque eu estou definido. Eu não tenho meio termo, não jogo pela metade, não sou coluna do meio, entenderam? O que é que esses troços têm? Quais são as 3 coisas básicas deles? Primeiro, é o sujeito que quer aparecer. Então ele, às vezes, bota o nome de mulher, para poder entrar na
na intimidade dessas cabeça oca que tem por aí. Então, quando eles entram, eles se identificam. Sou fulano, daqui a um pouco, vem não sei de onde, passa 3 dias naquele lugar, visitou, deixa o filho lá e vai embora. Aí vai o pobre do pai que não sabia que a filhinha, que tinha 12, 13 anos, estava metido nisso, não sabia, só vai ver quando ela estiver grávida. Entendeu? Pai bobinho. A mamãe, então, mamãe não pode. Mamãe, não, a menina, ou você manda na sua casa, ou você vai ficar em dificuldade, vai perder o filho, hein? E depois que eles entram, é como uma opressão, hein? Entra, você não tira, não. Não tira. Você não tira. Você não tira ele mais daquele meio, não. Porque é um meio corrompido. Você pegou uma criança inocente, ela não amadureceu. Então, o lado dela, ela vai para aquele lado. É o lado animal. Mas o lado animal corrompido. É o da corrupção. Então, a mente é corrupta. É reprobar. É de caídos. É de insensíveis. É de nuvens sem água, carregados pelo vento. Negros. É de vidas que usam, inclusive, textos bíblicos para justificar o pecado. O cidadão que escreveu sobre sexo, botou a mulher dele, a família dele, uma criancinha até bonita, naquele troço lá, o cidadão que botou, ele citou que aquele tipo de procedimento irregular não estava na Bíblia. Então, por não estar na Bíblia, podia fazer qualquer coisa. Agora, você pega uma menina, uma criança, né, e vai ver o resultado. Aqui, no estado do Espírito Santo, 2 se comunicaram, internet, pá, tá aqui, Orkut, não sei mais o quê, mataram um menino, um nenenzinho, também, pobrezinho, tinha 6 anos, já estava mexendo com Orkut também. Mas ele não teve nada a ver com o Orkut dele. Mas eles se comunicaram. E ela gostava muito da criança porque ela era tia dele. Os irmãos verem. Aí, na cariação, você foi o culpado. Ele falando para ela. E ele é professor, hein? Deve ser professor disso. Professor. Mataram a criança, não deram nem direito à criança a dizer como devia ser morta. Ela matou quebrando o pescoço da criança. Um inocente, um pobrezinho. Não é seu filho, não é o meu filho. Né? Você olha e você chora. Você chora. Uma maluca aqui pegou o pai, identificou, o pai não conseguia dirigir nem nada, já metida com isso. Indicou o pai, disse a hora que o pai vinha para buscá-la no colégio, e os camaradas mataram o pai dela. Assim. E ela estava na sala de aula, ele precisava morrer mesmo. É isso. É. O pai buscar no colégio por causa dos marginais. E a marginal era ela. E ele não sabia. Eu não vou demorar muito, não. Bora, até 2 horas nós estamos terminando isso aqui. Não vou falar dos fatos aqui, não. Eu vou falar aqui, o que é que o jornal está dizendo. O Globo, de 22 de 8 de 2006. Espaço para criminosos. A matéria relata que comunidades racistas, comércio de drogas, pedofilia, não são incomuns. 40 mil imagens de crianças e adolescentes sendo vítimas ali de crimes sexuais. Você quer isso do seu filho? É isso que você quer? Quer para o seu filho? Dá para ele. Orienta ele, deixa ele sozinho, vendo lá, entendeu? Até tarde da noite. Assim, vou estudar, vou preparar uma matéria. Ele vai entrar nisso aqui. Claro que ele tem direito, você vai, tá certo, vai pesquisar, não há problema. Tá? Essa coisa toda. Muito bem. Segundo o próprio jornal, uma ONG recebe denúncia de crimes domésticos, de cibernéticos, diz que a rede é espelho da sociedade. Não pode ser espelho da nossa sociedade, não pode ser espelho de uma obra. Ela pode ser espelho dessa podridão que está aqui. Mas ela não pode ser espelho nosso.
A questão é como cada sociedade responde aos fenômenos criminológicos. Olha lá. Edição do jornal Hoje, 6/7/2006. Aí começa a descrever, uma adolescente de Brasília não podia mais sair de casa. Ela se meteu nisso, aí uma gangue botou ela no meio e tome torpedo lá para dentro do computador dela, e ela está sem poder, ficou não sei quantos dias sem aula, agora tem a proteção da polícia para ir à aula, 20 e tantos dias sem aula, e não sabe mais sair de casa, não pode sair mais de casa, porque a polícia não vai ficar o dia inteiro e a noite inteira atrás de uma menina que tem que entrar para o colégio, não sei o quê. É isso que vocês querem? É isso que os pastores, os obreiros querem para os seus filhos? É isso? É isso? Pois está bom. Não é? Aí os irmãos vão dizer, não temos nada com isso, não tem nem filho. Mas você é pastor, você tem um rebanho. Você está pensando o quê? Mas eu sou um operário, minha filha está fazendo curso superior, grandes coisas. Grandes coisas. Curso superior de porcaria, de moralidade. Edição de jornal está aqui. Um entorpecente, o produto lança perfume oferecido pela internet, está entorpecente, tudo aí. 37 mil denúncias no mesmo site. Aqui. O governo não está podendo resolver porque ele também está metido nisso. Tá? Aqui. Não é ele que está metido nisso, são os filhos, né? Ele não tem o que fazer. O que vai fazer? Ele na hora que prendeu o dele, como é que ele vai fazer? Está aqui. Ó. Edição do Fantástico. E 1/10/2006. Um novo tipo de arma para crimes. Internet, território livre. E vem trazendo. Aí vem trazendo um rapaz de 17 anos, e aquela coisa, mas nem ele nem o pai quiseram mostrar o rosto, eles estão na delegacia, foi um choque, coitado do pai, não sabia que o filho era tão ordinário. Eu fico com vergonha do meu pai, vergonha sem vergonha, né? Medo do futuro, o que vão me taxar, estou arrependido, depois de fazer a derrota, né? Matar uma viúva, uma infeliz, morando sozinha numa casa com 80 anos, pular um muro para matar uma infeliz, para roubar nada. Incentivado por isso. Está aqui, está dizendo aqui o que a polícia está fazendo, rastreando, não sei o quê. Procurador, não sei o quê, Ministério Público, pediu provedor, né, que evitar isso, como transmitir ilegalmente via rede a programação de TV a cabo, que incentiva o uso de bebidas alcoólicas por menores, apologia ao uso do tráfico de drogas, isso aqui. Então, segundo pesquisadores de uma ONG que estuda crimes pela internet, 93% dos 165 mil denúncias recebidas pela entidade este ano eram comunidades e perfis de Orkut. Aqui, jovens compram pela rede medicamentos controlados. Lá vem, tráfico de drogas, lá vem, perder tempo. Fantástico, também outra, mostra que a internet deixou de ser um território sem lei. Agora a Justiça Federal vai tomar conta, não sei se vai mesmo. Aqui. Eu briguei com uma menina e ela criou uma comunidade. Eu odeio uma Gabriela, revela Gabriela Fernandes, de 15 anos. E tome lá. Mas que não seja parente da gente aí. Nós identificamos mais 5 mil pessoas que estavam distribuindo imagens contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças. Denúncias. Tiago Tavares, da ONG Safernet. Isso aí salvou o barco. Pedofilia, nazismo, racismo, e lá vai. Quando se fala em pornografia infantil, a gente acha que é adolescente, 16, 17 anos. Anotem isso agora. A gente está falando de crianças de 4, 5, 6 anos, que são vítimas de abuso sexual por adultos. Revela fulano de tal aqui, que não sei o nome dela. Em resposta por escrito ao Fantástico, né, aí disseram que a pena de 2 a 5 anos, bobagem. Todas as penas são de 30 para cima e ninguém fica preso. Então, outros crimes cibernéticos estão preocupando. O roubo de identidade.
Ele pega uma pessoa, né, uma mulher formada em psicologia, criou um perfil no Orkut. A outra pegou e fez a derrota com ela. Entendeu? Bem feito. Aí, fiquei em estado de choque, ficou nada. Eu só quero que essa pessoa que criou seja identificada, clamando a vítima. Vê? Bobinha. Os pais têm que orientar os filhos a usar, aí vem os conselhos. Agora está aqui, denúncias podem ser feitas através do site www.denunciar, perder tempo. Cuida da sua casa. O cara feita, são os cara feita, eles estão todo dia. Por exemplo, eles têm uma comunidade aqui. Então, ele está aqui, ele é aqui, aí passa 3, 4, 5, 6, aí ele volta outra vez, aí ele entra outra vez. Aí depois são os chamados cara feita. Esses indivíduos, eles atraem todo tipo de coisa que criança, inocente, menina que quer saber de novidade, de podridão, que não tem, entendeu? Que ela não consegue, ele vai aqui, aí ele começa a mostrar, daqui a pouco eles começam a se inteirar, está entendendo? Então ele vai, daqui a pouco ele tem uma comunidade que ele domina. Ele domina. E a tendência é um domínio a nível mundial. É o cara feita, chamado, né? Ele é exibido, quer aparecer, escreve tolices, para atrair desocupados, porque esse pessoal é todo desocupado, vadio, imoral, pornográfico, oportunista. Ele quer abrir diálogos. Entendeu? E aquele besterol, aquela coisa e tal. Aqui, bom, não vou mais falar sobre isso não, porque aí. Mas a palavra do Senhor mostra que aqueles que se assentam à porta de sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho. Oferecimento. Uma botou lá, eu sou sexy. Não sei se era da obra. Está lá num Orkut desse, uma imoralidade dessa. Eu sou sexy. Está querendo dizer o quê? Ela é uma prostituta disfarçada. Isso é isso. E não é mais disfarçada, ela está oferecendo, está se oferecendo. Está muito bem que seja para lá, para o escuro, está tudo certo. Mas botar isso publicamente é uma das maravilhas que espuma suas próprias sujeiras. Deve estar no grupo de louvor. De alguma igreja. Deve ser uma saliente dessa. Olha, companheiros, depois nós vamos botar o remédio aqui, hein? Vamos ver se a gente acerta um remédio para esse troço, hein? O lábio do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos é só perversidade. O filho sábio alegra o seu pai, mas insensato é a tristeza da sua mãe. Você vai ver isso muito na sua casa, viu? Se não cuidar disso na sua casa. E vai perder a autoridade. Eu estou definido, hein? Quem tiver... Meus irmãos, é muito fácil ser cristão e religioso, pregar religião cristã, utilizando os argumentos mentirosos, inconsistentes, levando multidões ao coletivo inconsciente, presos em declarações e frases feitas. É muito mais fácil do que crer em Jesus e dizer que Jesus está vivo, que opera a salvação, o Espírito Santo, que o homem que precisa de uma experiência real com Deus. É muito fácil. A religião, ela não precisa nada disso. Israel, o povo foi disperso, o culto foi destruído, os representantes do governo divino perderam a autoridade religiosa, política, com o rompimento do véu e a destruição do templo. A terra virou um deserto, suas cidades destruídas, ruínas, desolação, desespero. Agora só o milagre. Só o milagre, é a volta de Jesus, só o Messias. Para nós, meus irmãos, só o milagre. Só o milagre. O tempo do fim está aí, o momento de profissão vivendo, a apostasia está aí, não é? Ela está escondida, ninguém sabe. O lixo, a água suja está entrando por baixo, ela não está vindo por cima não. Porque quando eu vinha, ela está entrando por baixo. E tanto é assim que eu pedi aqui que alguns levantassem a mão que sabe que os filhos
Se eu for para casa, que você tem o troço dentro de casa, tem na escola. Sabe que hoje, as escolas hoje, essas redes são as mais examinadas. Porque quem não tem em casa vai para lá e fica consultando essas coisas. Quem quiser se levantar agora para dizer o contrário, pode levantar aqui. Pode levantar. Vocês estão pensando, os irmãos estão pensando que eu estou crendo que todo mundo aqui tem obra? Eu não estou crendo nisso, não. Eu não estou crendo nisso, nem sou obrigado a crer, nem os irmãos também são obrigados a crer. Agora, uma coisa nós temos que saber, nós temos que estar definidos. Nós temos que estar definidos. Houve um momento que um servo de Deus levantou assim: escolher quem se faz. E nós vamos escolher. Sétimo período, maravilha. Essa maravilha está aí. Já começou hoje. Depois tem mais. Vamos ficar de pé. Aceita um pecador, eu venho como estou. Eu convido os outros irmãos dos outros grupos, são conosco. Exterior, São Paulo, Maceió, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Londrina. Todos. Venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu nada posso merecer, não desistes da morrer, por não me deixes merecer. Pastor Sérgio vai encerrar com uma oração. Sérgio Matos, de Portugal. Vamos falar. Pode ficar aqui, microfone. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Você Meus irmãos, só existe uma barreira nessa hora para o que está aí esboçado dentro da religião, dentro desse cristianismo, dentro desse evangelho. É a obra do Espírito e a doutrina dela. Nada vai deter essa avalanche que está aí. Nada, nada. Isso é profético, essa é a situação que nós estamos vivendo. E às vezes a gente para assim, Senhor, o senhor tem que vir logo, não é? Não, nós temos que trabalhar, colocar as barreiras que são necessárias. Agora, a oração, os jovens têm que participar da vida da igreja com dons espirituais, porque se eles caírem amanhã, eles vão cair, está entendendo? Sabendo que eles deixaram aquilo que eles não podiam perder, eles perderam o que eles não podiam perder. Olha, você tenha cuidado com sua casa, com seus familiares. Eu vou pedir o pastor Sérgio para não deixar aquele pessoal de lá, de Portugal, mandando torpedo para o Orkut daqui, que nós não temos isso aqui, não existe esse Orkut. E eu peço que os irmãos não mandem também, não deixem esses doidos mandarem
essas imoralidades para lá, e até defesa de obra. Não precisamos de defesa. Não queremos ninguém defendendo obra. Ninguém desce para o chiqueiro e para lavar o cão, o vômito do cão. Não faça isso, não. Esses ratos do pescoço gordo, eles têm que ficar dentro do esgoto da religião deles. E alguns estão usando o nosso nome, e eles são de outros grupos evangélicos, denominacionais, caídos também. Também, porque é um pessoal que não tem nada, não tem temor a coisíssima nenhuma, eles estão lá usando o nosso nome e entrando e dando conselhos de todo tipo. Pode falar, o irmão teve uma visão. Eu vi que no início da aula havia muita alegria nos nossos rostos. Mas à medida que o pastor ia trazendo o assunto, essa alegria, essa expressão de alegria ia se transformando, porque nós começávamos a sentir o peso do que nós estávamos ouvindo. E nós passávamos a nos sentir em grande aperto, como se nós estivéssemos vulneráveis a essa situação. Tirei a alegria, hein? Alguns diziam assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu via que muitos de nós ficávamos num grande aperto. Eu via que era dada uma ordem para nós, que nós abríssemos a palavra. E quando nós abríamos a palavra, o texto onde nós abríamos era exatamente quando o Senhor havia dado ordem a Israel que passasse o sangue do cordeiro nas vergas e umbrais. Só esse jeito. É o clamor o tempo todo. Essa casta só com jejum e oração. Pode falar. Quando o pastor falava sobre obra, sobre a definição da obra, eu vi um canhão e a munição dele é lama. Procurava na horizontal, cadê essa obra? E não conseguia encontrar. E apontava para cima e via, na vertical, a lama caía em cima dele. A obra não era atingida. Glória a Jesus. Pastor, tem mais uma palavra aqui no meio, aqui por causa por causa do foco. Comentava pouco ali, pastor, a respeito da palavra que o senhor nos deu hoje, aquele texto que nós lemos na manhã. Não sabíamos o assunto que o pastor ia trazer. Os irmãos lembram? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Então, se vamos observar o que foi pregado aqui, né? A correndo com o homem fala da razão, daquilo que está aí fora, da religião. Nós não podemos competir com o que está aí fora, nós somos derrotados. Com o cavalo, fala da velocidade, é o tempo que nós estamos vivendo, a velocidade da informação, os meios de comunicação, sendo usados indevidamente, né? E ele diz o quê? E o que está fazendo com a enchente do Jordão? Na mesma hora, concomitantemente, o Espírito Santo está sendo derramado. A lama está aí, mas o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. E o que você está fazendo com a enchente do Jordão? O que nós estamos fazendo nesse momento de graça, de derramamento do Espírito, mesmo cercado com tudo que está à volta? Mas eu quero dizer aos irmãos mais uma informação. O presbitério não está alheio. Nós estamos fazendo as captações nas áreas, os elementos que estão tentando nos atingir. Nós vamos agir com eles como precisa ser agir. Como temos agido com outros. E nós vamos agir sem problema nenhum. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Se for parente, se for isso, não vai impedir. Nós vamos agir dentro dos limites da lei, entendeu? Porque nós estamos com um grupo lá, nós vamos se explicar lá na Amazônia. Vamos ter que ir lá no tribunal, lá em Manaus, para explicar. E outras coisas mais, aquilo que é mentira, o que é calúnia, nós não vamos permitir. Os irmãos estejam tranquilos nisso aí. Mais alguma coisa? Pastor Sérgio, encerrando, Sérgio Matos, de Portugal, orando para esse período, encerramento. Nosso Pai, nós queremos agradecer-te pela tua voz que soa no meio da tua igreja nesta hora. Bem. Te louvamos também porque tu não abandonas o teu povo, mas tu tens, Senhor, o poder, a graça, o socorro nesta hora de aflição sobre a terra. E nós nos alegramos, porque ao ouvir a tua voz,
nós sabemos que tu irás confirmar a tua bênção no meio do teu povo. Amém. Por isso, Pai, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo que já nos falaste nesta aula. Nós te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podemos assentar às 15